Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje eu vou revelar para vocês o motivo pelo qual muitos astrólogos mentem a respeito da real natureza de Saturno. E quando eu falo em mentir, parece um termo um tanto pesado, pejorativo ou agressivo. Mas se você observar o que eu vou ensinar aqui com atenção, você vai entender por que eu estou falando que a maioria dos astrólogos mentem sobre a real natureza de Saturno. Você vai ouvir em muitos sites de astrologia e até mesmo em livros de astrologia que o Saturno rege a carreira no mapa astral. Ok, a informação em linhas genéricas não está errada, porque é uma informação oficial, de fato, na astrologia védica, de que o Saturno é o que se chama de produtor, ou como é chamado em sânscrito, de Karka, da casa 10, que é a casa da carreira. Só que a partir do momento em que nós temos o mapa astral e um signo ascendente, você não pode forçar uma informação genérica sobre Saturno dentro do mapa astral a partir do momento em que você tem um ascendente. Porque se você fizer isso, você vai estar incutindo em erro de previsão, em erro de interpretação. Então, muitas vezes, estes erros de interpretação queimam a astrologia na visão do cliente, porque nada das previsões vão bater. O cliente vai ficar insatisfeito com as leituras, com as previsões, e a astrologia acaba ficando queimada por causa desses astrólogos que espalham mentiras e desinformações. Muitos dos que espalham mentiras e desinformações às vezes nem sabem que estão espalhando mentiras e desinformações, porque na cabeça deles, o conhecimento que eles têm, eles acreditam que já é o suficiente para ensinar, para dar cursos, para fazer previsões, para fazer consultoria. E aqui nessa aula eu vou te mostrar que não é bem assim, que o buraco é mais embaixo. Então aqui nós temos o mapa do norte da Índia, que é este em formato de diamante, aqui é o Lagna, que é o signo ascendente, e aqui nós temos os 12 signos. Então vamos começar pelo signo de Áries. Então, se você tem Áries como sendo o ascendente, nós temos que agora buscar no mapa qual são as casas astrológicas que os signos regidos por Saturno ocupam. E na astrologia sideral, o Saturno rege 2 signos, que é Capricórnio e Aquário. Você vai ouvir dizer aí para astrólogos modernos que Urano rege Aquário. Não. Na astrologia sideral, é Saturno que rege o Aquário. Então, o ascendente, ele é a variável mais importante de todas, porque é ele quem dá a tabulação do mapa. E muitos astrólogos não sabem disso. Na astrologia ocidental, tropical, moderna, se dá muita ênfase no signo solar, e então pensa-se que o signo solar é o mais importante. Não é. Aí quando as pessoas saem da astrologia ocidental e vão para a astrologia védica, elas veem técnicas como nakshatras e mahadashas e pensam que o signo lunar é o mais importante, mas não é. É o signo ascendente que ele é o mais importante, porque o ascendente é a variável que muda o mais rápido de todos. Ele muda de signo a cada 2 horas. Nenhuma outra variável muda tão rápido como o ascendente. E o ascendente é quem dá a tabulação, é quem organiza, quem ancora o mapa. Então, para o ascendente em Áries, vamos ter os signos de Saturno ocupando a casa 10 e a casa 11. Então, nesse caso, do ascendente em Áries, sim, a informação confere que de Saturno rege de fato a carreira para o ascendente em Áries, porque nós temos o signo de Capricórnio ocupando a casa 10. Então o Saturno de fato rege a casa 10. Então confere.
Se você tem o ascendente em Touro, isso significa que os signos de Saturno vão estar posicionados na casa 9 e na casa 10. Então, este é um caso em que também confere, porque o Saturno é o regente da casa 10. Porque nós temos um signo de Saturno ocupando a casa da carreira. Então, para esse ascendente também confere. O Saturno rege carreira de fato. Se você tem o ascendente em Gêmeos, isso significa que os signos de Saturno vão estar posicionados na casa 8 e na casa 9. Nesse caso, não confere, porque a casa 8 representa longevidade, o dinheiro do seu cônjuge, e a casa 9 representa o seu pai. Não tem absolutamente nada a ver com carreira. Não tem como o Saturno representar carreira para esse ascendente. A não ser que na astrologia Jaime você tenha o Amatya Karka como sendo Saturno, ou se você tiver o Saturno aqui posicionado na casa 10, em Peixes. Aí ok, aí nesse caso o Saturno ele vai indiretamente influenciar a carreira da pessoa geminiana. Mas assim, de maneira genérica, não tem por que considerar para o ascendente em Gêmeos que Saturno rege carreira. Então, ó, não confere. Se você tem o ascendente em Câncer, isso significa que os signos de Saturno estão posicionados na casa 7 e na casa 8. A casa 7 representa o cônjuge e a casa 8 representa o dinheiro do cônjuge. Então, confere a informação de que Saturno rege carreira para o ascendente em Câncer? Não confere, porque o Saturno rege outras casas. Então, se você usa isso como pressuposto para um ascendente como esse, a previsão vai sair errada, é mais do que óbvio. Então, não confere. Se você tem o ascendente em Leão, isso significa que os signos de Saturno vão ocupar a casa 6 e a casa 7. A casa 6, existe uma confusão sobre a função da casa 6 na astrologia. Porque na astrologia moderna, você vai ouvir dizer que a casa 6 ela rege serviço e trabalho. Só que essa informação, para a astrologia tradicional, sideral, ela é completamente falsa. Porque a casa 6 ela rege serviços em que você não é remunerado. E nós estamos falando de serviços que são remunerados, como a sua carreira. Você trabalha por alguma coisa e você é pago por aquele trabalho. Só que a casa 6, ela não rege serviços que você é remunerado, mas sim serviços que você precisa fazer, como, por exemplo, organizar seu quarto, limpar o banheiro. Se você tem animais domésticos, você precisa limpar o cocô desses animais. Então, aí eu te faço uma pergunta. Você é pago para organizar o seu quarto? Não é. Você é pago para limpar a privada do seu banheiro? Não é. Você normalmente vai pagar alguém para fazer isso, se você tiver como pagar. Então a casa 6 pode representar servos e empregados, pessoas que você paga para fazer algum tipo de serviço. Você é pago para limpar o cocô do seu animal? Não é. Então a casa 6 é aquele serviço que você precisa fazer, senão a sua vida vai ficar completamente desorientada e desorganizada. E já a casa 7 representa o casamento, o cônjuge. Então, a informação de que o Saturno rege carreira para o ascendente em Leão não tem absolutamente nada a ver. A informação não confere. Marquei aqui como não confere. Se você tem o ascendente em Virgem, isso significa que você vai ter os signos de Saturno ocupando a casa 5 e a casa 6.
A casa 5 representa os seus filhos biológicos e a casa 6 representa doenças, como eu falei no exemplo anteriormente, representa serviços não remunerados, empecilhos, animais domésticos. Então, a informação de que o Saturno rege carreira para o ascendente em Virgem confere, não confere, porque as casas que Saturno rege são casas diferentes. Então a gente marca aqui como não confere. Se você tem o ascendente em Libra, isso significa que você vai ter os signos de Saturno ocupando a casa 4 e a casa 5. A casa 4 representa a sua mãe. E a casa 5 representa seus filhos biológicos. Então, dizer que Saturno rege carreira para o ascendente em Libra confere? Não confere, porque as casas que Saturno rege não têm absolutamente nada a ver com carreira. Então a gente vai marcar como não conferindo. Se você tem o ascendente em Escorpião, isso significa que os signos de Saturno vão ocupar a sua casa 3 e a sua casa 4. A casa 3 representa os seus irmãos mais novos e também curso técnico. E a casa 4 representa a sua mãe. Então, a informação de que Saturno rege carreira se aplica para o ascendente em Escorpião, não se aplica porque os signos que são de Saturno, eles estão caindo em casas diferentes. Então, a gente marca como não conferindo. Se você tem o ascendente em Sagitário, isso significa que os signos de Saturno vão ocupar a sua casa 2 e a sua casa 3. A sua casa 2 representa o seu dinheiro e os seus valores. E a casa 3 representa os seus irmãos e a sua comunicação, os seus cursos técnicos. Dizer que o Saturno rege carreira para o ascendente em Sagitário é uma baita de uma mentira, porque as casas que Saturno rege são casas diferentes, então a gente marca novamente como não conferindo. Se você tem o ascendente em Capricórnio, isso significa que você vai ter os signos de Saturno ocupando a sua casa 1 e a sua casa 2. A casa 1 representa o seu corpo físico, a sua identidade, a sua consistência de caráter, a sua imagem no mundo. E a casa 2 representa o seu dinheiro, a sua família, os seus valores. Então, dizer que o Saturno rege carreira para o ascendente em Capricórnio é completamente absurdo, porque as casas que Saturno rege não têm absolutamente nada a ver com carreira. Então, novamente, a gente marca como sendo falso. Se você tem o ascendente em Aquário, isso significa que você vai ter os signos de Saturno ocupando a sua casa 12 e a sua casa 1. A casa 12 representa o seu inconsciente, o seu sono, os inimigos ocultos. E a casa 1 representa a sua identidade, o seu corpo físico. Então, dizer que o Saturno rege carreira para o ascendente em Aquário é completamente falso, porque o Saturno rege casas diferentes, que não tem absolutamente nada a ver com carreira. Então a gente vai marcar novamente como não conferindo. Se você tem o ascendente em Peixes, isso significa que você vai ter os signos de Saturno ocupando a sua casa 11 e a sua casa 12. A casa 11 representa os seus amigos, os seus ganhos, e a casa 12 representa perdas, espiritualidades, o inconsciente, a sua atividade durante o sono. Então, dizer que Saturno rege a carreira para o ascendente em Peixes é completamente absurdo, porque o Saturno rege casas diferentes. Então, mais uma vez, não confere.
Então, depois de eu fazer um passadão nos 12 ascendentes, uma coisa que ficou bem clara é o seguinte, que sim, em termos genéricos, o Saturno representa a carreira, porque ele é o indicador ou carca da casa 10. Mas a partir do momento em que nós temos um mapa astral e um signo ascendente, o astrólogo deve ler o mapa pelo o ascendente e não pelo indicador genérico. Então, depois que nós olhamos todos os ascendentes, uma coisa que ficou muito evidente é que o Saturno só vai representar carreira de fato para quem tem o ascendente em Áries e Touro. Mas para todos os outros ascendentes, todos os outros 10 ascendentes, o Saturno não representa carreira. Então, quando o astrólogo força um indicador genérico no mapa astral do cliente, a chance de ele errar dizendo que Saturno rege carreira vai ser de, a cada 12 mapas que ele fizer, a chance de ele errar vai ser 10 vezes. Porque em 10 signos ascendentes, essa informação não se aplica. Óbvio que o signo ascendente não é a única maneira de você aferir a relação de Saturno com carreira. Como eu falei anteriormente, se você tiver na astrologia Gemini o seu Amácia Carca como sendo Saturno, ok, nesse caso, pela astrologia Gemini, o Saturno vai influenciar a carreira. E sim, se você tiver o Saturno posicionado na casa 10, independentemente de você ter o ascendente em Áries ou Touro, mas se você tiver Saturno posicionado na casa 10, também é um outro caso em que o Saturno, por efeito colateral, ele vai influenciar a sua carreira. Ou se você tiver o regente da casa 10 em conjunção com Saturno, ou se você tiver o seu Amácia Carca em conjunção com Saturno. São vários casos assim excepcionais em que o Saturno pode representar de alguma forma uma influência na carreira. Mas assim, a informação oficial é que para todos os 12 ascendentes, os únicos ascendentes em que Saturno de fato rege carreira vai ser o ascendente em Áries e Touro, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!